Então, o x é menos 16 sobre 7. Então, agora, para encontrar o valor do y, nós precisamos substituir o x na equação, onde o y que nós encontramos foi menos 16 sobre 7. Multiplicando, aqui embaixo do 3 sempre há 1, então multiplica frações, numerador com numerador e denominador com denominador, resultando em menos 48 sobre 7. Repete o restante. Vamos adicionar o mais 48 sobre 7 em ambos os membros. Cancela, portanto, vai ficar 2y igual a 48 sobre 7. A gente diz que esse valor passa para o segundo membro. Agora, nós precisamos encontrar o valor do y. Logo, nós vamos ter esse 2 dividindo aqui esta fração. E na divisão de fração, aqui tem uma fração, aqui tem outra, porque nós podemos escrever 2 sobre 1. Divisão de fração, nós pegamos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. E assim nós podemos dividir 48 para 2, que dá 24. E aqui fica 1. Então, nós vamos ter 24 vezes 1, que é 24, 7 vezes 1, que é 7. Logo, o y é 24 sobre 7. E o ponto P, que é o ponto de interseção, é x e y. São esses dois valores. Agora, nós vamos à questão 7, que pergunta para quais valores de K as duas retas R e S, podemos chamar assim, têm um ponto comum, um único ponto comum. Ou seja, nós precisamos encontrar a interseção dessas duas retas, encontrando um valor de K para que isso aconteça. Nós já sabemos que se duas equações e duas retas que representam essas equações têm um ponto comum, então é porque elas são concorrentes. Se elas são concorrentes, os coeficientes angulares têm que ser diferentes. Se elas fossem paralelas, elas teriam que ter o coeficiente angular igual. Só que neste caso, ele está querendo que essas duas retas tenham um ponto em comum. Então, se tem, então são concorrentes, logo os coeficientes angulares são diferentes. Ok? Para verificarmos o coeficiente angular, é só reduzir a equação geral. Reduzindo, deixando o y no primeiro membro, levando os outros valores para o segundo membro. O 2 que está aqui multiplicando passa dividindo aqui embaixo. Do 5, do menos 5 e do menos 3. Então, ele sai daqui. E nós já sabemos que o coeficiente angular é o valor que acompanha o x. Logo, o coeficiente angular da primeira reta é menos 5 meios. Na segunda equação, nós precisamos ter um valor diferente de menos 5 meios. Então, nós vamos também reduzir esta equação da segunda reta, que nós chamamos de S. Vamos levar esse 4y para o segundo membro. Então, vai ficar 4y, que é igual a kx menos 5. Passando o 4 dividindo os dois valores, nós temos o coeficiente angular, que é o valor que acompanha o x, sendo K sobre 4. Que é o coeficiente angular da segunda reta, que tem que ser diferente de 5 sobre 2. Esses valores precisam ser diferentes um do outro para que as duas retas tenham um ponto em comum, ou seja, para que elas sejam concorrentes. Logo, o coeficiente angular de R, que é menos 5 meios, tem que ser diferente
do coeficiente angular de S, que é K sobre 4. Fazendo aqui um produto cruzado, nós temos 2K diferente de menos 20, logo K é diferente de menos 10. Significa que, se o K for menos 10, as retas não serão concorrentes. Ou seja, elas serão paralelas. Neste caso, se o K é diferente de menos 10, você colocar qualquer outro número, com exceção do menos 10, as retas serão concorrentes, terão um ponto em comum. Agora, vamos dar início à questão 8.